Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver um problema relativamente à divisão de polinómios, mas aplicando o método dos coeficientes indeterminados. O exercício é o seguinte: na figura está representado um retângulo ABCD. A área do retângulo é dada pela expressão 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x, e temos ainda que a medida aqui do comprimento deste lado AB é dada então pelo polinómio x ao quadrado mais x, utilizando o método dos coeficientes indeterminados para determinar a expressão que representa BC, sendo BC exatamente aqui a largura. Quer dizer, tens a área e sabes que a área não é nada mais do que o comprimento vezes a largura. Quer dizer, a área é esta expressão que tu tens aqui. Então vou escrever exatamente esta relação que conhecemos da área. Mas deixa-me só fazer aqui um parênteses, porque eu vou resolver a tua dúvida neste exercício, mas espera pelo final do vídeo, porque farei aí outro exercício que entra este método dos coeficientes indeterminados, mas para determinares o quociente e o resto da divisão de dois polinómios, exatamente por esse método dos coeficientes indeterminados. A seguir a este exercício, farei neste mesmo vídeo, por isso espero até ao final, exatamente este exercício que estou a falar. Bem, vamos então aplicar o método dos coeficientes indeterminados para este exercício. Eu sei que a área é exatamente o comprimento vezes a largura, simplesmente o comprimento vezes a largura. Eu vou escrever aqui, então quer dizer a minha área será AB vezes BC, tudo bem? Então sei que a área é dada aqui por este polinómio, que temos aqui 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x, e isto será igual a AB, que é dada então por este polinómio, x ao quadrado mais x, vezes, terei que meter aqui um parênteses, vezes exatamente BC. Então, em primeiro lugar, quer dizer, tens de saber que tipo de polinómio é que este polinómio, BC, se é um polinómio do primeiro grau, do segundo, do terceiro, do quarto, que tipo de polinómio é que terá de ser este BC. Então, para saberes isso, quer dizer, há uma técnica muito simples, porque se tu queres saber a largura, quer dizer, eu trabalhando aqui esta expressão, eu posso dizer que a largura não é nada mais do que a área a dividir pelo comprimento. Então, quer dizer, eu se pegar neste polinómio que representa aqui a área e olhar para o coeficiente não, para o termo maior grau, que é 3x ao cubo, e olho que há de ser aqui o termo maior grau do dividendo, neste caso, da minha área, e vou olhar para o termo do maior grau, exatamente o divisor, que é o comprimento x ao quadrado. Então repara, quer dizer, se tu dividires x ao cubo, aqui nem precisamos do coeficiente, eu só quero saber o grau que isto vai dar. Quer dizer, se dividir x ao cubo por x ao quadrado, isto está a dar grau 1, né? Pelas regras das potências. A divisão de duas potências onde a base é a mesma, dás a base e subtrai os expoentes, 3 menos 2 dá 1. Quer dizer que esta largura terá de ser um polinómio do primeiro grau. Tudo bem. Se é um polinómio do primeiro grau, será escrito então desta forma, ok? Se é um polinómio do primeiro grau, será então escrito como ax mais b, quer dizer, um polinómio do primeiro grau tem dois termos, tem o termo de grau 1 e o termo independente, que é aquele termo de grau 0. Agora, vamos aqui trabalhar a propriedade distributiva. Quer dizer, pego aqui no ax, vou multiplicar por x ao quadrado, vou pegar no ax, multiplico por x, depois com o b farei exatamente a mesma coisa, quer dizer, multiplico por x ao quadrado e depois também por x. Então esta situação que temos aqui é equivalente a dizer que 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x será igual a ax vezes x ao quadrado dá ax ao cubo, ax vezes x dá mais ax ao quadrado, depois b vezes x ao quadrado dá bx ao quadrado, e b vezes x dá exatamente bx. Tudo bem. Agora, vais pegar aqui no segundo membro da equação e vais arrumar a casa. Quer dizer, vais juntar os termos com x ao cubo, os termos com x ao quadrado, os termos do primeiro grau, os termos independentes, né? Arrumar a casa. Então fica 3x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x. Quer dizer, isto será igual. O único termo que tens aqui com x ao cubo do terceiro grau é exatamente ax ao cubo. Agora repara aqui que o que tens aqui é exatamente, tens aqui dois termos do segundo grau, que é ax quadrado mais bx quadrado. O que deves fazer aqui é colocar o x ao quadrado em evidência
Quer dizer, então isto fica a mais b, né? X ao quadrado. Quer dizer, pões aqui o x ao quadrado em evidência e há de somar os coeficientes mais bx. Bem, isto está organizado agora. Agora, repara no seguinte, quer dizer, em que é que consiste o método dos coeficientes indeterminados? Tu tens aqui um polinómio e tens aqui outro polinómio. Então disse que dois polinómios são. Repara que este polinómio é obviamente que é igual a este, quer dizer, a área é o complemento das larguras, são dois polinómios iguais. E dizem-se que dois polinómios são iguais ou idênticos se os coeficientes dos termos do mesmo grau, né, forem exatamente iguais. Então isto quer-me dizer que aqui este coeficiente do termo de grau 3, que é 3, terá que ser igual aqui ao coeficiente, né? A este A. Né? Dois polinómios só são idênticos se os coeficientes dos termos do mesmo grau forem exatamente iguais. Então quer dizer, eu daqui posso dizer que o 3 terá que ser igual ao A. Agora, coeficiente de grau 2, aqui é 1, aqui é A mais B, então eu posso dizer que 1 é exatamente igual a A mais B. Agora, coeficiente de grau 1, tens aqui menos 2, terá que ser igual aqui ao teu B. Então tens menos 2 igual a B. Quer dizer, isto já está feito, porque o A é igual a 3 e o B é exatamente igual a menos 2. Então, quer dizer, se a nossa largura era dada aqui por este polinómio, que seria AX mais B, então tu descobriste que o A tem que ser 3 e o B tem que ser 2. Quer dizer que a largura BC terá que ser dada então por 3x menos 2. Ok? E tens a expressão. Quer dizer, este caso era um caso simples. Agora, é mesmo isto, quer dizer, trabalhas a distributiva e depois este polinómio será igual a este e dois polinómios só são iguais se os coeficientes forem iguais. Okay? Então podes igualar aqui os coeficientes. Neste caso já estava resolvido. No caso que eu vou colocar a seguir, traz ainda que dar aqui mais umas voltas. Okay? Que é este caso aqui. Então, o que temos aqui é o seguinte: temos um polinómio que é x e temos um polinómio px. O que eu quero saber aqui é o quociente e o resto da divisão de qx por px. Antes de mais, para perceberes a relação, quer dizer, eu quero dividir qx exatamente por px. Isto há de me dar aqui um quociente e obviamente, irei ter aqui um resto. Agora, a prova fundamental da divisão diz-me que o dividendo, né? Exatamente o meu dividendo, o qx, terá que ser exatamente igual ao produto entre o quociente e o divisor, ou seja, ao quociente vezes o divisor, e depois mais o resto. Quer dizer, isto é então a prova fundamental da divisão. Então é esta igualdade que vamos trabalhar. Quer dizer, o dividendo é o que é x. Então vais dizer que x ao cubo será igual a menos 2x ao quadrado mais x menos 1. Será exatamente igual. Eu vou colocar aqui primeiro este px, que é o divisor. Quer dizer, não tinha de o fazer, como é uma multiplicação é comutativa, coloquem primeiro quem o quiser. Px é então dado por x ao quadrado menos 4. E isto iremos ter que multiplicar pelo quociente e adicionar o resto. Aqui é importante perceber, também não será difícil, mas é importante perceber que tipo de polinómio é que vamos ter no quociente e que tipo de polinómio iremos ter no resto. Quando falo em tipos de polinómios, se é um polinómio grau 1, grau 2, grau 3, isso será importante. Quer dizer, o quociente há de resultar da divisão, né? Obviamente o dividendo pelo divisor. Então, como te disse há bocado, né, para tu saberes exatamente aqui o grau do quociente, divides os termos de maior grau. Mas podes dividir só as partes literais. Aqui teríamos x ao cubo, quer dizer, x ao cubo a dividir por x ao quadrado. Isto vai-me dar o grau do quociente, ok? Que pelas regras das potências, quer dizer, isto dá grau 1, porque tem x ao cubo a dividir por x quadrado, então isto vai dar x elevado a 1, né? Dás a mesma base, subtrais dois poeres. Então este quociente será de grau 1. E agora terei que perceber também o grau do resto. O resto também será fácil perceberes o grau, porque tu no algoritmo fazes a divisão e há de continuar sempre a fazer a divisão, sempre que o resto terá um grau igual ou superior ao divisor. Aí continuas a dividir pelo algoritmo até chegares a um ponto onde não podes dividir mais e aí tens o resto.
E esse ponto que tu não podes dividir mais é quando o resto é menor do que o teu divisor. Então, se para ter grau menor que o divisor, se o divisor é de grau 2, quer dizer, o resto terá que ser de grau 1. Repara que se o teu divisor fosse de grau 3, quer dizer, dizias que o resto tinha grau 2. Se o divisor fosse de grau 4, dirias que o resto tinha de grau 3. Quer dizer, o resto há de ter sempre menos um grau que o teu divisor. Visto isto, agora vamos começar a trabalhar aqui esta igualdade. Então eu posso dizer aqui, quer dizer, isto é equivalente a eu dizer que x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 1 será exatamente igual a x ao quadrado menos 4 vezes o quociente. Se o quociente é de grau 1, há de ter esta forma, ax mais b, mais o resto, e se o resto é de grau 1, também há de ter a mesma forma, mas obviamente não vou colocar os mesmos coeficientes. Então há de ter a forma cx mais 1d, que há de ser uma constante. Agora o que farei aqui é a aplicação da propriedade distributiva. Quer dizer, vou multiplicar x ao quadrado por ax, vou multiplicar x ao quadrado por b, depois vou multiplicar menos 4 por ax e menos 4 por b. Obtenho a seguinte igualdade, quer dizer, isto dá x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 1 igual x ao quadrado vezes ax dá ax ao cubo. Vou fazer isto com calma para não me enganar aqui nos cálculos. X ao quadrado vezes b dá exatamente bx ao quadrado. Menos 4 vezes a dá menos 4 vezes ax. Né? Aqui vai dar menos 4 ax. E menos 4 vezes b dá menos 4b. Quer dizer, agora ainda temos que adicionar o resto, que será cx mais d. Repara que na definição que eu fiz aqui, quer dizer, o quociente desta divisão estará na forma ax mais b e o resto estará então na forma cx mais d. O método de coeficientes determinados vai-me permitir determinar estes coeficientes, o a, o b, o c e o d, e a partir desse momento tem os coeficientes, quer dizer, tem então os polinómios que constituem quer o quociente, quer o resto. Agora, voltando aqui ao nosso exercício, o que tens é que arrumar aqui a casa no segundo membro. Arrumar a casa é agrupar os termos do mesmo grau. Quer dizer, ficas aqui x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 1. Aqui grau 3 só há este, ok? Então fica ax ao cubo. Grau 2 também só há este, então fica bx quadrado. Grau 1, atenção que grau 1 tens aqui 2, que é este menos 4ax e depois o próprio cx. Nestes casos, vais colocar aqui o x em evidência e depois colocas aqui a operação com os coeficientes. Fica menos 4a mais c. Ok, aqui fica menos 4a. Eu fiz a asneira aqui, quer dizer, coloquei o x aqui muito perto para evidenciar a evidência que deves colocar ali com o x. Quer dizer, pões o x em evidência. Aqui fazes a operação com os coeficientes. Menos 4a mais c. Tudo a multiplicar por x, né? Estes coeficientes são coeficientes do termo primeiro grau, temos que os juntar. E depois aqui o termo independente, tens aqui menos 4b, b é um número, quer dizer, isto aqui não vai dar nada com x, vai dar uma constante, assim como d. Então tens aqui menos 4b mais d. Tudo bem. Agora, pela mesma lógica deste exercício, pela mesma ideia, o método dos coeficientes indeterminados permite-me dizer que tenho aqui um polinómio e aqui no segundo membro tenho outro polinómio que resultam de uma igualdade. Peço desculpa. Então podemos dizer que estes polinómios são idênticos. E dois polinómios só são idênticos se e só se os coeficientes dos respectivos termos do mesmo grau forem exatamente iguais. Quer dizer, repara que aqui o coeficiente do x ao cubo é 1, o coeficiente do x ao quadrado é menos 2, o coeficiente aqui do termo do primeiro grau é 1 e o coeficiente do termo grau 0, que é o termo dependente, é menos 1. Então basta abrir assim aqui uma chaveta e dizes que este 1, que é o coeficiente de grau 3, terá que ser igual ao mesmo coeficiente do grau 3 deste polinómio aqui do segundo membro, que é exatamente a. Depois vamos dizer que menos 2, que é aqui o coeficiente do termo do segundo grau, terá que ser igual ao coeficiente aqui deste polinómio, porque eles são idênticos. Quer dizer, então tens menos 2 igual a b. Depois, este 1, que é o coeficiente do termo primeiro grau, terá que ser igual a este coeficiente, né? Então vamos dizer que 1 terá que ser igual a menos 4a
mais C. E finalmente, aqui o coeficiente do termo grau zero, que é o termo independente, é menos 1, terá que ser igual aqui ao termo independente, que é menos 4b. Menos 4b mais d, cuidado. Então terias aqui menos 1 igual a menos 4b mais d. Agora repara que, quer dizer, já sabes o A e aqui já sabes o B. Teremos que determinar ainda o C e o D. Então vamos resolver isto. Quer dizer, resolvendo isto, tu sabes que o A é 1, o B é menos 2, então aqui para determinares o C ficas com 1 igual a menos 4 vezes A, que é menos 4 vezes 1, ok, menos 4 mais C. Sabes que o B também é menos 2, então substituis, quer dizer, então tens aqui menos 1, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, mais D. Vamos então resolver aqui para tirar os valores. Quer dizer, o C será igual, menos 4 passa para aquele lado e dá 5, quer dizer, o C é 5. E o 8 passa para lá e fica negativo, não é? Então o D dá menos 9. Quer dizer, tens então aqui os coeficientes todos, o A, o B, o C e o D. Sendo assim, podemos então escrever as expressões quer do quociente, quer do resto. Como o meu quociente era dado por AX mais B, então o quociente será igual a AX, o A é 1 e o B é menos 2, então terei simplesmente X menos 2 e o resto será dado então por CX mais D, onde o C é exatamente 5, então terás 5x e o D é exatamente menos 9. Então tens aqui o quociente e o resto da divisão entre estes dois polinómios pelo método dos coeficientes indeterminados. E relativamente a isto, quer dizer, o método dos coeficientes indeterminados é mesmo isto. Trabalhas aqui a prova fundamental da divisão e obtens dois polinómios idênticos, e dois polinómios idênticos terão de ter os mesmos coeficientes, terão de ser iguais, e então igualas para determinar os coeficientes. Fica então aqui a minha estratégia de resolução para a dúvida que mandaste e depois ainda com este exercício extra. Espero que tenhas entendido. É sempre um prazer enorme ajudar e sobretudo um grande abraço e boa sorte para os testes.